Como reduzir o consumo de combustível? Há várias tecnologias hoje para conseguir isto, mas no final vou mostrar aos armadores uma forma fácil de reduzir os gastos, reduzir a emissão de gás nocivo, aumentar o lucro sem gastar um único dólar e grátis, sem cobrar nada. Não é mágica, é pura ciência. Eu sou Alessandro Bariller, engenheiro naval e civil. Caso algum vídeo ou imagem seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, me avise e eu retirarei da apresentação. Navegar com segurança sem poluir o meio ambiente. O transporte de carga via marítima detém mais de 90% da carga total transportada entre continentes, com menor consumo de combustível e menor emissão de gás nocivo ao meio ambiente por tonelada de carga transportada. Mesmo assim, a IMO, com objetivos principais de segurança, transporte de carga segura e eficiente em mar limpo, adotou um pacote de medidas técnicas e operacionais mandatórias para a melhoria da eficiência energética das embarcações, através da Marpol Anexo 6. Redução de emissão de CO2, através do Índice Máximo EEDI, que começou a vigorar em 1 de 2013. O EEDI é uma equação dada por CF vezes FSC vezes P, dividido por um F pequeno, minúsculo, deadweight vezes V. O CF é um fator de conversão de consumo de combustível em emissão de CO2. O SFC é o consumo específico do combustível. O P é a potência total instalada. No denominador, o Fzinho é um fator de correção de mar, particularidades de projeto e classificação. Deadweight é a carga transportada e V a velocidade da embarcação. Essa fórmula nada mais é que a emissão de CO2 por carga transportada versus a distância, válida para embarcações novas a partir de 1 de 2013. Um plano de gerenciamento de embarcações, o SEMP, para todas as embarcações, e uma redução de emissão de gases poluentes, nitrogênio e componentes de enxofre para motores a combustão principais e auxiliares, através dos índices IMO Tier 1, Tier 2 e Tier 3, que começou a vigorar em 2000. Em resumo, precisamos de embarcações com menor consumo de combustível, menor emissão de gás nocivo na natureza, utilizando combustíveis alternativos, menos poluentes e renováveis, sem colocar em risco a segurança da embarcação e pessoas a bordo. A eficiência dos motores atuais está na faixa de 50% e a eficiência propulsiva entre 50% e 70%, dando uma eficiência total de 25% a 35%. Tornar uma embarcação energeticamente mais eficiente e menos poluente requer muita experiência, muita pesquisa, melhoria de projeto, novas técnicas de construção e melhor gerenciamento da operação. A redução de consumo significa reduzir o custo operacional, reduzir a emissão de gás nocivo na atmosfera, reduzir ruído irradiado sobre a água, mas também representa maior investimento inicial. Para atender às resoluções da Marpol Anexo 6,
serão necessários aprimoramentos em vários setores de projeto, construção e operação das embarcações e de fornecedores de equipamentos. Sabendo que a potência a ser fornecida pelo motor é dado pela fórmula resistência total ao avanço, que depende da otimização da geometria do casco, redução de peso leve, redução da resistência do casco, vezes a velocidade da embarcação, dividido pela eficiência propulsiva, que pode ser obtida através de dispositivos que vão aumentar a eficiência propulsiva, que são eficiência do hélice através da otimização do propulsor, eficiência do casco, que é igual a 1 menos T dividido por 1 menos W, T é o coeficiente de redução de força propulsora e o W é o coeficiente de esteira, eficiência relativa rotativa, eficiência de transmissão, que é a eficiência da caixa redutora, eficiência da linha de eixo e acessórios da linha de eixo, eficiência operacional, que é igual à perda de eficiência do estado do mar e a perda de eficiência devido ao estado do casco. Utilização de energia alternativa renovável e otimização dos próprios motores principais e auxiliares. Para reduzir o consumo de combustível, é necessário otimizar a geometria do casco, reduzindo a resistência ao avanço, e precisamos conhecer todas as variáveis que compõem a resistência ao avanço se quisermos otimizar o casco. Vejo nesse gráfico a parcela de resistência à fricção de embarcos com alto coeficiente de bloco tipo Aframax, VLCC é maior que a resistência de ondas em embarcos mais velozes, que são os container ships. A resistência do ar é uma parcela pequena e dos apêndices desse tipo de embarcação também. Vamos plotar numa curva a resistência ao avanço para embarcações de deslocamento. Nas ordenadas temos a resistência ao avanço e nas abscissas temos o SLR, que é o Speed Length Ratio, velocidade dividido pela raiz de L. A resistência de fricção vezes 1 mais K é uma das parcelas dessa resistência ao avanço, e o K é o fator de forma do casco. Temos a resistência de onda, e ela sobe muito a partir de um determinado valor de V sobre raiz de L. Temos também a resistência devido à rugosidade do casco, resistência do ar e a resistência de apêndices, que compõem a resistência total, e essa resistência total para embarcações de deslocamento ela tem um batente. Devido à resistência de onda que cresce muito com a velocidade, o batente é 1,34. Você não consegue subir a velocidade mesmo aumentando a potência a partir do número 1,34. Resistência de ondas é mais representativa para embarcações de deslocamento mais velozes, tipo ferryboats, porta-containers, onde o SLR é em torno de 0,8, um pouco mais que 0,8. É necessário um ângulo de entrada de linha d'água menor. O bulbo deve ser mais esbelto e mais afinado. Devemos ter uma razão de L sobre B maior, um coeficiente prismático menor e uma razão de boca sobre calado menor. Limitar o bow flare, que é o ângulo do costado na proa, e a forma da popa deve ser adequada para melhor coeficiente de esteira e reduzir o descolamento da camada limite. A resistência à fricção representa uma grande parcela da resistência total.
principalmente para embarcações lentas, cargueiros, graneleiros, petroleiros, etc., onde Speed Land Ratio é em torno de 0,6. Atenção especial para as formas de popa, para reduzir o descolamento da camada limite e melhorar o coeficiente de esteira. O bulbo pode ter forma mais cheia, a otimização das dimensões principais com o objetivo de reduzir a área molhada. Menor L sobre B, menor a área molhada. É necessário reduzir a área molhada, mas em conjunto com a otimização do valor de 1 mais K, onde K é um coeficiente de forma. Portanto, há uma relação de compromisso a ser estudada e otimizada. Reduzir resistência de apêndices, lemes, pés de galinha e bolinas. Resistência do ar, maior para embarcações mais rápidas. Suavizar as formas, inclinar a frontal. Vejam nessa figura que ao modificar uma relação de superestrutura de um paralelepípedo para uma frontal, apenas inclinando a frontal, eu tenho uma redução do coeficiente de arrasto de 0,88 para 0,5. Resistência devido à rugosidade do casco. Utilizar tinta inteligente, anti-fouling, e para suavizar a superfície do casco. Resistência de apêndices. Menos quantidade de apêndices externos ao casco, melhor. Apêndices indispensáveis devem ter suas formas suaves e área molhada mínima. Redução de peso leve. Reduzir pesos desnecessários. Sobressalentes em excesso. Alguns sobressalentes podem ser armazenados nos almoxerifados interna. Equipamentos que podem ser excluídos e deixados para serviço interna. Em projetos novos, otimizar. Peso estrutural. Estudar novos modelos estruturais. Utilizar materiais de maior resistência e menor peso estrutural. Utilizar materiais mais resistentes à corrosão. Utilizar materiais alternativos, mais leves, principalmente para acessórios em geral, não estruturais. Esse item é muito importante. Dá preferência a equipamentos mais leves. Na indústria aeronáutica, há e sempre houve uma preocupação com dimensões e pesos menores. Na construção naval, nunca foi dada tanta importância a esse item. Devido às novas legislações ambientais e custo de combustíveis envolvidos, é bom começar a nos preocuparmos com o peso leve. Os fornecedores de equipamentos e acessórios navais devem projetar equipamentos mais compactos e mais leves. Simplificar sistemas para atender à missão pretendida. PIDs são os Propulsion Improving Devices, ou também chamados de ESDs, Energy Saving Devices. PIDs são dispositivos instalados para melhorar a eficiência propulsiva. Serão tratados a seguir em detalhes. Ao lado, algumas indicações da MAN de eficiência de desempenho dos diversos PIDs. Dependendo da condição de calado e trim, pode ser mais prejudicial que benéfico. O projetista deve analisar os prós e os contras. Aumento real de eficiência considerando aumento de peso e arrasto do novo dispositivo. Eficiência versus custo envolvido de instalação e manutenção. Quais as condições operacionais para obter realmente essa eficiência? O emprego simultâneo de vários PIDs não significa necessariamente somar algebricamente as eficiências individuais. Presswell, avante do propulsor, melhora o escoamento de água e velocidade de entrada no hélice.
uniformizam a esteira, reduzem o turbilhonamento e melhoram o coeficiente propulsivo. Nesta figura ao lado são os defletores de Grotius, direcionam o fluxo de água para o hélice. Nesse outro caso é um duto parcial na parte superior do hélice, direciona a água para baixo sobre o hélice. Nesta figura, aletas fixas a bomborda e a boreste funcionam como estator, direcionando o fluxo de água em direção à pá. O duto Mills, tubulão fixo associado com aletas avante do propulsor, equaliza o coeficiente de esteira e direciona o fluxo de água para o hélice. Wärtsilä Energoflow melhora o escoamento do fluido na direção oposta à rotação do hélice, avante do propulsor. Post-Thrill são dispositivos que ficam a ré do propulsor, transformam o escoamento com rotação e turbilhonamento em escoamento uniforme para ré, aproveitando essa energia para empuxo adicional. Exemplos: leme com torção, aleta soldada no leme e o leme com bulbo para evitar a vorticidade provocada pelo hélice nesta região. No propulsor, aproveitamento da energia perdida com aumento de empuxo. Exemplo: Wärtsilä Energoprofin. O cone do bolso possui aletas que giram junto com o hélice e aproveitam a energia perdida pelo mesmo. Green Wheel Propeller. A parte do hélice Green Wheel alinhada com o hélice de propulsão funciona como uma turbina, utiliza o fluxo de saída para sua rotação. A parte superior é utilizada como empuxo adicional. Otimização do propulsor. Esse gráfico nos dá como selecionar o melhor hélice dependendo do valor de PP, igual a N, rotação do hélice, raiz de DHP, onde DHP é a potência fornecida ao hélice, e no denominador é VS, velocidade de embarcação, entre parênteses 1 menos W, W é o coeficiente de esteira, e o denominador elevado a 2,5. Com o valor de BP entrando no gráfico, podemos obter o hélice mais indicado para embarcação. Wärtsilä Height Performance Nozzle melhora o coeficiente propulsivo. Propulsor com passo controlável melhor aproveitamento de energia disponível dependendo do estado de mar, estado do casco e calado, ideal com rotação variável. MAN Capel Propeller, ponta da pá curvada para avante, evitando o tip vórtice do empuxo hidrodinâmico na ponta do hélice e está associado ao leme com bulbo. É o efeito equivalente ao winglet na asa do avião. Esse modelo também tem a mesma ideia, o hélice CLT, com a aleta na ponta do hélice para reduzir o tipo vórtice. Podded Propulsors eliminam o leme, pé de galinha e linha de eixo, reduzindo a resistência de apêndice do casco. O estator do motor elétrico fica próximo ao hélice e é refrigerado pela água ao seu redor. Twin Propellers são dois propulsores girando na mesma direção, divide a potência entre eles, possuem uma melhor relação diâmetro-potência, menor risco de cavitação, possibilitam navegar com menor calado. Redução da resistência de fricção. A resistência de fricção presente em todas as embarcações, ela tem a maior parcela em embarcações de deslocamento de baixa velocidade, tipo cargueiros, graneleiros, petroleiros, embarcações com alto coeficiente de bloco. A redução da resistência de fricção pode ser obtida insuflando ar no fundo do casco através de compressores,
apresenta vantagens para baixos números de fraude. A mistura do ar com água no fundo do casco reduz a densidade local da água e funciona como um lubrificante. Um segundo método é criar uma camada fina de ar entre o casco e a água, bombeando o ar ou através de apêndices posicionados para essa finalidade. Redução da resistência de fricção com pintura inteligente, tornando a superfície do casco mais suave e eliminando as incrustações marinhas. Mudança da textura da superfície, com o intuito de reduzir a resistência à fricção. Este estudo ainda está nos estágios iniciais. Ao lado, o estudo da superfície externa do tubarão, com o intuito de reduzir a resistência de fricção. Energia renovável, vento. Flattener Rotor Sail. Cilindros verticais acionados por motor elétrico com vento transversal geram uma força para avante ou para ré, dependendo da direção do vento e sentido de rotação do rotor. Watts Vertical Axis Wind Turbines. Recebe vento em qualquer direção, gira acionando um gerador elétrico. Towing Kites. O princípio é muito simples, mas a tecnologia de estender e recolher a vela é um pouco complexa. Wind Challenger. Velas no convés como energia auxiliar de propulsão. Energia renovável solar. Os painéis solares geram energia que é armazenada em um banco de baterias. Através do inversor, a tensão do conjunto de baterias é transformada em tensão alternada, que pode servir como gerador auxiliar. Para embarcações pequenas, pode servir até como propulsão, mas para embarcações maiores, serve para serviços auxiliares e hotelaria. Otimização de motores principais e auxiliares com o intuito de reduzir o CO2 emitido. A redução de CO2 é obtida através da redução de consumo de combustível. Para atender às metas de reduzir o EEDI, redução de 10% a partir de 1 de janeiro de 2015, mais ou menos 20% a partir de 1 de janeiro de 2020 e de 30% a partir de 1 de janeiro de 2025, é necessário melhorar a performance da embarcação, melhorar o coeficiente propulsivo, reduzir a energia auxiliar através da utilização dos gases de descarga como turbina de gerador, aquecimento da água para a hotelaria e produção de água doce, melhorar o aproveitamento de energia instalada através de utilização de diesel elétrico. E EDI deve ainda sofrer ajustes para esse tipo de propulsão. A utilização de sistema dieselétrico traz a vantagem de utilizar exatamente a energia necessária para cada operação, através do balanceamento de toda a energia da embarcação. Melhorar a eficiência e desempenho dos motores, através de mudanças mecânicas e sistemas de monitoramento e automação. Utilização de combustíveis alternativos, tipo LNG, biocombustíveis, metanol, células de hidrogênio nuclear, híbridos. Redução de peso e dimensões dos motores e seus equipamentos auxiliares. A redução de nitrogênio e componentes do enxofre, NOx e SOx, através de melhorias no processo de combustão. A legislação obrigatória de reduzir o NOx estabeleceu 3 estágios: IMU-TAR 1, com início em 2000, IMU-TAR 2, com início em 2011 e com uma redução aproximada de 20%, e o IMU-TAR 3, sendo mandatório no ZEUA e Mar do Caribe a partir de 2016,
e Mar do Norte e Mar Báltico a partir de 2021, uma previsão de redução de aproximadamente 30%. Exceções para alguns tipos de embarcações e de faixas de potência. Para conseguir atender às novas legislações, algumas melhorias ou mudanças devem ser feitas nos motores a combustão. Utilização de combustíveis menos poluentes, como por exemplo o LNG, adição de sistemas de filtragem e catalisadores na exaustão dos gases, exemplo, Exhaust Gas Recirculation, recircula a exaustão no próprio motor, Selective Catalytic Reduction, são catalisadores que utilizam de processo químico, e os Exhaust Gas Cleaning System, purificador através de água salgada. Otimização do gerenciamento operacional e logístico da embarcação. Programar limpeza do casco e hélice. Estabelecer periodicidade em docagens em locais. Planejar rotas e utilização da embarcação em deadweight máximo. Utilizar velocidades e trim que levam a um menor consumo de combustível. Reduzir lastro, não comprometendo a segurança da embarcação e eficiência do hélice. Monitoramento e avaliação de dados obtidos da embarcação em operação, com o objetivo de redução de consumo de combustível. Aqui agora vai a minha dica de como reduzir o consumo de combustível, reduzir a emissão de gás nocivo à atmosfera, reduzir o custo operacional, aumentar o lucro sem gastar um único dólar. Veja, esta é a curva típica de potência versus velocidade de uma embarcação de deslocamento. Sabemos que, para embarcações de deslocamento, a barreira de velocidade é 1,34 vezes raiz de L, onde o L é em pés e a velocidade é em nós. A partir desta velocidade, a curva de potência requerida vai para o infinito. Em baixas velocidades, a maior parcela de resistência ao avanço é proporcional à velocidade ao quadrado, ou seja, RT é igual a kV ao quadrado. E a potência BHP é RT vezes V dividido por uma eficiência global. Logo, BHP é kV ao quadrado vezes V dividido pela eficiência, ou seja, kV ao cubo dividido pela eficiência. Se reduzirmos meio nó de 11 nós, temos uma redução aproximadamente de 13% de redução de potência, 13% de redução de consumo de combustível. Isto considerando que é uma velocidade bem baixa e a curva é do terceiro grau. A curva inicia com uma equação do terceiro grau e vai aumentando o índice para quarto grau, quinto grau, indo em direção à barreira de velocidade. Qualquer redução de velocidade pode significar uma redução enorme de potência e economia de combustível. Embarcações tipo rebocador possuem reserva de potência para operações de reboque. Com a manete na máxima rotação, vai estar consumindo muito mais potência e muito mais combustível para operar em uma velocidade bem próxima de uma velocidade econômica. Embarcações com hélice de passo controlável, o passo deve ser ajustado para a velocidade econômica e não para a máxima potência disponível. Para embarcações projetadas para atingir a velocidade acima de 1,34 vezes a raiz de L, cada forma de casco, planeio, semiplaneio, aerobar, hovercraft, wing, tem comportamentos diferentes, mas todos obedecem uma curva de resistência à propulsão. Plotar em um gráfico velocidade versus consumo de combustível
para verificar qual a velocidade satisfatória e econômica. Deixo aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Há muita literatura na internet, muitos livros didáticos sobre esse assunto. Esse trabalho tem a única intenção de apresentar a ciência que está por trás do projeto de embarcações e procedimentos de cálculo para engenheiros navais, formandos de engenharia naval e autodidatas, sem nenhuma pretensão acadêmica. Se gostaram, inscrevam-se no canal da Engenharia Naval e indiquem a seus amigos. Obrigado.